Bom dia, meus queridos, meus amados do nosso canal. Aqui é o pastor Sandro Bengnami, neste dia maravilhoso, hoje dia 2 de outubro de 2020, aqui nos Estados Unidos, no norte. São 11 horas e 58 minutos dessa manhã maravilhosa e abençoada. Tem uma palavra de reflexão a você, que eu estava pensando. Estamos vivendo agora um dia maravilhoso, ou dias maravilhosos, do chamado outono. Nós já entramos no outono, mas aqui no norte dos Estados Unidos nós temos bem definidos, ou bem definidas, as 4 estações do ano. Nós temos e podemos ver a primavera, que é a época das flores, a época que vem brotando ou vai brotar os brotos das árvores, vão sair o verde. Nós temos também a segunda época, que depois da primavera é a época do verão, que os dias são longos, demora-se para escurecer, mais cedo clarece o dia. Vamos ver as árvores que vão estar bem verdes, a grama, a vegetação de um modo geral. São dias mais chuvosos e também podemos ver frutos em muitas árvores que aqui são típicas, como o pé de maçã, o pé de pera, de pêssego. Você vê aqui no norte dos Estados Unidos bem com frequência esse tipo de fruta, e a época da colheita. Mas também depois deste período, que é a terceira estação, você vai ver o outono. O outono é a estação que nós estamos vivendo agora, e esta estação que nós estamos vivendo agora, ela é bem atípica. Por quê? Porque os dias começam a ficar mais curtos, o sol, né, claro, a claridade. Você vai ver as árvores, que as folhas que estavam verdes vão começar a ficar amarelas, vermelhas e da cor marronzada, e depois vão cair, porque elas vão secar. A grama também desta mesma maneira. Começa a vir um pouco mais de frio, e depois desta estação chamada outono, você vai presenciar o inverno, que é bem característico, porque as árvores vão estar todas sem folhas. Você vai ver a grama que vai estar queimada, e parece que a vegetação está toda morta, porque as árvores não têm mais as suas folhas, caem todas, mas não morreram, porque o período anterior ao inverno foi um período preparatório de muita chuva, bem intensa, onde os açudes encheram, onde a terra ficou bem molhada. Então é bem característico o inverno, parecendo que está tudo morto, mas não está. As árvores estão todas vivas, mas sem as suas folhas. Mas eu gostaria de deixar a você uma palavra nesta manhã, ou o período pelo qual você vai ver, que se encontra em Provérbios 6,6, que diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso, atenta bem ao seu caminho e ser sábio. O Senhor usou da pena e da revelação do Espírito Santo para deixar ao rei Salomão este ensino de sabedoria. Nós vamos aprender na Bíblia Sagrada inúmeros, dezenas, centenas e centenas de textos que são chaves de sabedoria. E esse versículo do Provérbios 6,6 é uma chave de sabedoria para nós, porque ele usa de um inseto, de uma criação de Deus chamada formiga, que é bem frágil. Olhando e comparando aos demais animais, insetos que são muito maiores que a formiga ela é frágil. Mas a formiga, ela tem um instinto pelo qual Deus colocou nela, para que ela possa aproveitar de todas as estações. Ela aproveita da estação da primavera, da estação do verão, para poder levar para dentro da sua casa do formigueiro todo o tipo de alimento. Para que esse alimento? Só para se alimentar na primavera e no verão? E no outono? Porque ainda tem o verde? Não. Mas ela leva tudo isso, alimenta as larvas, alimenta as novas formigas, alimenta as velhas formigas. Ela se alimenta, podemos dizer assim, a operária alimenta também, não só neste período, mas ela
quando pega o alimento, leva para o formigueiro, ela tem por objetivo salvar um pouco deste alimento. Então há sabedoria na vida e no trabalho da formiga, porque ela está colhendo, levando para o formigueiro, mas guardando. Por quê? Porque aqui no norte, onde nós vivemos, é bem característico o período chamado de inverno. Os dias são frios, muito frios, a neve cai, não existe mais vegetação verde. E quando nós olhamos para este exemplo maravilhoso da formiga, Deus quer nos ensinar o seguinte: que nós temos que ser pessoas bem sábias, relacionadas àquilo que Deus coloca na nossa mão para fazer, que é o trabalho. E nós possamos aprender com a formiga que verão é época de trabalhar, primavera é época de trabalhar, outono é época de trabalhar, mas o inverno é a época de viver daquilo que nós trabalhamos e colhemos. Isto é provisão de Deus. Porque se Deus, preste atenção, queridos, Ele pensa e Ele sustenta com seu poder. As mínimas, as pequeninas formigas, insetos, larvas, pássaros, animais grandes, animais médios e até nós seres humanos. O porquê nós não vamos depender deste Deus para nos dar saúde nas estações boas do ano, para trabalharmos, e quando for no inverno nós possamos viver da subsistência que Deus nos deu força para nós podermos trabalhar, ajuntar e agora depender da boa mão dele para gozarmos e para nós vivermos de uma maneira digna durante o inverno. O inverno pode ser até um período que não tem vegetação aqui do lado de fora, mas o inverno é um período pelo qual nós também somos sustentados pela mão maravilhosa do nosso Deus. Vamos confiar no Senhor, vamos confiar que Ele é Deus de primavera, que Ele é Deus de verão, que Ele é Deus de outono, mas também que Ele é Deus de inverno. Agora, se nós trouxermos esta questão para a nossa vida espiritual, nós também podemos viver estas 4 estações da nossa vida. Mas o que vai mais marcar a nossa vida é que podemos estar no verão, mas desempregados, enfermos, sem confiarmos em Deus. E isto faz-nos entender que o verão pode estar do lado de fora, com toda a sua formosura, com todo o seu sol, com muita gente trabalhando, indo para lá, vindo para cá, mas nós podemos estar vivendo como se fosse um inverno, sem nenhum verde, sem nenhum fruto, sem nenhum sol, com dias poucos, vivendo uma densa treva na nossa vida espiritual. Não é isso que Deus tem para a nossa vida. O que Deus tem para nós é que nós venhamos aprender o princípio da confiança, andar nos mesmos passos da formiga. A formiga, ela trabalha para poder depois ter a provisão. Assim também, que nós venhamos nas 3 primeiras estações da nossa vida, antes do inverno, que nós possamos trabalhar em confiança em Deus. Confiar em Deus é preciso. Confiar em Deus para poder nos dar forças, para nós levantarmos de manhã, vencermos o dia todo e voltarmos para nossa casa, confiando que aquele dia foi um dia produtivo e abençoado, porque a mão do Criador, do nosso Deus Todo-Poderoso, esteve sobre nós. Este é o motivo de sobra preliminar à nossa vida para ter uma vitória, se nós confiarmos plenamente no Deus da provisão. Aliás, o Senhor mesmo usou da palavra através do seu Filho Jesus para dizer aos seus apóstolos: por que andais ansiosos por alguma coisa? Por que a ansiedade bate na nossa vida? Vamos pensar um pouquinho na ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é você não esperar com paciência o momento certo para alcançar e para vir a aquisição de alguma coisa. Isso é ansiedade. Aí você se precipita e tenta fazer as coisas com as suas próprias mãos antes do tempo,
E você pode vir, na maioria das vezes, a não alcançar esse teu objetivo. Isso é ansiedade. Ansiedade é passar na frente do tempo e da hora de conquistar alguma coisa. Isso é ansiedade. Ficar com aquela perspectiva de alguma coisa e não viver, e só viver em prol daquilo, e no final das contas você não alcançar aquilo que você almeja para a sua vida. Isso é ansiedade. Mas Deus não quer que nós vivamos em ansiedade. Deus quer que nós vivamos uma vida sossegada, tranquila, acreditando que Ele, que é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, criará situações e pelejará com seu poder, com a sua mão estendida, abrirá portas para nós, e nós veremos a boa mão do Senhor nos abençoando. Porque nós devemos andar ansiosos? Claro que não. É uma palavra maravilhosa. Quando Deus usa da formiga, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E outra coisa também, queridos, o fato de nós confiarmos em Deus e não trabalharmos, caímos no erro. Porque Deus, Ele usando da figura da formiga, Ele fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A formiga não tem preguiça, ela é trabalhadora, ela trabalha incansavelmente para viver o inverno, que ela não pode sair para fora da sua casa, do formigueiro, para poder comer e continuar vivendo. Então Deus quer que nós confiamos nele, mas confiamos nele com a nossa mão no arado, trabalhando, lutando, pelejando. Isso é em todas as áreas. Trabalhar para manter a nossa casa, trabalhar para fazer o melhor para os nossos customers, para os nossos clientes, trabalhar para fazer a obra de Deus crescer, trabalhar evangelizando, orando, buscando ajudar as pessoas, buscando o bem-estar da obra de Deus, da igreja do Senhor, da vida das pessoas, da adoração, do culto. Isso é trabalho. É você fazer alguma coisa para desenvolver bem o trabalho de Deus, a obra de Deus. Aliás, antes de trabalhar, entre debaixo da paternidade de Deus, seja filho verdadeiramente, goze de alegria, tenha alegria, o prazer de ser filho primeiro, e quem é filho, consequentemente vai trabalhar para o crescimento da obra da casa de Deus. Então o Senhor fala para nós, nesta manhã, fica esta palavra a você, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observa os seus caminhos e ser sábio. E nós possamos, de trás para frente, neste versículo, ser sábio, observando o caminho das formigas, ó preguiçoso. E aí nós podemos e vamos obter a boa mão de Deus sobre a nossa vida. Fica essa palavra para você nesta manhã. Obrigado por você me assistir. Obrigado por você dar crédito a esta palavra. A palavra de Deus, Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os seus caminhos e ser sábio. Quer adquirir sabedoria? Aprenda a lição, a chave de sabedoria, com o nosso Deus, através da sua palavra, observando a vida, o trabalho da formiga. Isso mostra para nós que se nós confiarmos e fizermos a nossa parte, Deus operará milagres. E não vai ter inverno para a nossa vida espiritual ou material. Não vai ter verão, não vai ter primavera, não vai ter outono que nos vai impedir de nós sermos abençoados pelo nosso Deus. Fica essa palavra para você, essa chave de sabedoria. Deus abençoe a sua sexta-feira. Hoje, dia 2 de outubro, às 12h12, nós terminamos este vídeo dizendo a você que é momento de aprender com a palavra de Deus. Um grande abraço, um grande beijo. Pastor Sandro Benguinami passando por aqui. Compartilhe este vídeo para abençoar mais vidas. Deus te abençoe. Tchau, tchau.